No planeta Terra, todo mundo sabe que os furacões podem ter centenas de quilômetros de diâmetro e que levam muita destruição por onde passam. Temos vários exemplos de eventos como esse aqui, sendo que um dos mais famosos é o furacão Katrina. Mas e nos outros planetas do Sistema Solar? Será que temos tempestades assim como na Terra? E se temos, qual seria a maior tempestade já registrada no Sistema Solar? Na verdade, quando comparamos nosso planeta com outros do Sistema Solar, nossas tempestades parecem brincadeira de criança. O maior exemplo disso é também o maior planeta de todos, Júpiter. O maior planeta do Sistema Solar é bastante temperamental. Lá dentro, tempestades e ciclones gigantescos são comuns. Como sabemos disso? Graças às imagens divulgadas pela NASA. Apesar de chegar à Terra em versão branco e preto, as imagens ganham cores graças ao trabalho dos cientistas que processam as informações técnicas obtidas pela sonda que rodeia a órbita de Júpiter. De acordo com os cientistas, Júpiter abriga ciclones com quase 2.000 quilômetros de extensão, sendo que alguns deles atingem cerca de 100 quilômetros de altura. Pior ainda, essas tempestades nunca acabam, duram já por centenas ou talvez milhares de anos. No vídeo de hoje, veremos duas das maiores tempestades do nosso sistema planetário. Antes de saber, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim você apoia o Mega Vídeo e nos motiva a continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. As tempestades em nosso planeta são fenômenos naturais e meteorológicos. Elas geralmente são associadas às fortes chuvas, ventos velozes, poderosos raios e estrondosos trovões. De qualquer forma, as tempestades que vemos por aqui são espetaculares e dignas de fotografias, pelo menos quando não estão destruindo tudo que se coloque em seu caminho. As tempestades mais alarmantes são aquelas que carregam muitos raios e relâmpagos. Geralmente, elas estão associadas a nuvens chamadas cumulonimbus. Na Terra, elas podem durar várias horas, talvez dias. No entanto, isso pouco é se comparado com o planeta Saturno, por exemplo, onde esse tipo de fenômeno pode durar por meses. Na Terra, as tempestades ocorrem de forma esporádica, bem diferente de Saturno. Este planeta é o sexto do Sistema Solar, o único com um sistema de anéis visíveis da superfície da Terra. Diferente da Terra também, Saturno é um planeta gasoso, sua atmosfera é bem diferente da nossa e provavelmente suas nuvens sejam formadas por cristais de amônia. Ocasionalmente, as tempestades se formam na atmosfera de Saturno e algumas delas são realmente visíveis aqui da Terra. A sonda Cassini, inclusive, conseguiu capturar grandes tempestades de Saturno por diversas vezes. A maior já capturada tinha raios 10.000 vezes mais potentes que os raios de qualquer tempestade em nosso planeta. Embora seja inimaginável que uma tempestade dentro de nosso sistema solar possa durar mais de 7 meses, em Saturno isto é possível, podendo chegar até 10 meses de duração. Além disso, em Saturno existem dois tipos de tempestades. As pequenas, que surgem de tempos em tempos com 2.000 quilômetros de largura, e as grandes manchas brancas. Em um período de mais de 100 anos, foram vistas até 5 tempestades gigantes em nosso planeta vizinho. Em março de 2018, Saturno recebia uma sucessão de tempestades nunca vistas antes, com focos isolados e formados em diferentes latitudes. Segundo especialistas, as tempestades se originam nas profundezas de Saturno, cerca de 200 quilômetros abaixo das nuvens superiores. Cientistas arriscam dizer que o processo de formação de tempestade em Saturno é semelhante ao que seria como colocar uma gota de água fria no Mediterrâneo, mas em grande escala. Há vapor de água que se condensa, liberando muito calor. O ar sobe e alcança as nuvens superiores.
e é neste momento que se forma a grande mancha branca visível em telescópios. Vale a pena contemplar tais tempestades, pois elas acumulam enormes quantidades de energia ao longo dos anos que são liberadas de forma caótica ao mesmo tempo. Essas manchas brancas geralmente ocorrem a cada ano saturniano, equivalente a 30 anos aqui na Terra. A longa duração das tempestades em Saturno está relacionada com a umidade, que impede a circulação dos gases por décadas. As moléculas de água são mais pesadas em comparação com os gases hidrogênio e hélio. Dessa forma, o ar quente não consegue circular e fica acumulado nas camadas inferiores, até que em um determinado momento, esse equilíbrio se rompe e as tempestades duradouras são formadas. De maneira um pouco mais direta, todos os planetas gigantes gasosos apresentam esse tipo de fenômeno, e pode ter certeza que as tempestades superam, em muito, aquelas que ocorrem na Terra. Porém, ainda que as tempestades em Saturno sejam belíssimas e cheias de poder, elas não são, nem de longe, as maiores do nosso sistema solar. Para quem então vai esse título? Ele vai para o maior e mais misterioso planeta do sistema solar, Júpiter, o quinto planeta após o Sol. A enorme mancha vermelha. É assim que é chamada a maior tempestade do sistema solar, um vórtice vermelho que fica no hemisfério sul do planeta. Essa tempestade é tão grande que poderia guardar toda a estrutura da Terra dentro de si, visto que é maior que o nosso planeta. Pense na grande mancha vermelha como uma roda giratória que continua girando porque está presa entre duas correntes transportadoras que se movem em direções opostas. A tempestade é estável e de longa duração porque está encravada entre dois fluxos de jato que se movem em direções opostas. As correntes de jato de Júpiter podem se mover a velocidades de mais de 500 km por hora, de modo que proporcionam grandes forças a qualquer tempestade que gire para trás em relação à rotação do planeta. Essa turbulenta feição jupiteriana se encontra em atividade há mais de 300 anos e é um imenso ciclone com mais de 16 mil quilômetros de diâmetro, o que, como dissemos, significa que o nosso planeta caberia com folga em seu interior. Além dos ventos extremamente rápidos que falamos e que podem atingir entre 500 e 600 quilômetros e cujas temperaturas podem passar dos 1.300 graus Celsius em seu interior. Então, não é à toa que a grande mancha vermelha é considerada a maior tempestade do sistema solar. Esse furacão, cuja base está cerca de 1,2 quilômetros abaixo da superfície visível das nuvens, abre um redemoinho que expõe essas camadas inferiores. Só a título de curiosidade, durante o século XIX, os astrônomos estimaram que a grande mancha vermelha medisse 40 mil quilômetros de diâmetro. E em 2015, o pessoal da NASA divulgou a informação de que ela parece estar diminuindo de tamanho a uma taxa de mais ou menos 930 quilômetros por ano. Os pesquisadores ainda não sabem dizer a razão do encolhimento e esperam que os estudos feitos por meio da sonda Juno possam ajudar a encontrar essa resposta. Apesar de já perdurar por muito tempo e ser a maior do sistema solar, tem havido preocupações entre os cientistas de que o grande ponto vermelho de Júpiter, daqui a algum tempo, possa desaparecer. No passado, essa mancha era grande o suficiente para que quase 3 planetas do tamanho da Terra se encaixassem dentro dela. Contudo, atualmente, pouco mais que uma Terra cabe lá dentro. Apesar de sabermos que se trata de uma tempestade icônica, esta tem sido observada desde há muitos anos. Há relatos de que a mancha vermelha de Júpiter seja estudada desde o ano de 1830. Essas observações, por sua vez, nos mostram que o tamanho da tempestade tem mesmo diminuído desde 1878. Pior ainda, o ritmo dessa alteração parece ter aumentado desde 2012 cada vez mais.
Por esse motivo, atualmente alguns pesquisadores levantam a questão de que ela pode estar se aproximando de sua morte quando irá desaparecer por completo. Os grandes ciclones que cobrem as altas latitudes do planeta só agora estão sendo vistos em detalhes, porque as missões anteriores nunca conseguiram realmente olhar o planeta por cima e por baixo como a sonda Juno tem conseguido. E certamente, nenhum teve resolução tão alta. É possível discernir até mesmo características que estão a apenas 50 quilômetros de distância adentro da grande mancha vermelha. As estruturas são muito diferentes daquelas encontradas nos polos de Saturno, por exemplo, e as razões disso ainda não são compreendidas. E como dissemos, ainda não se sabe o que estaria provocando essa perda de força no furacão. No entanto, acredita-se que seja um processo cíclico. A sonda da NASA Juno, que estuda e rodeia o planeta desde 2016, fez imagens fantásticas do ponto vermelho de Júpiter, e talvez isso nos ajude. Conforme pôde ser visto em algumas imagens tiradas pela sonda, é possível perceber a existência de flocos vermelhos no local da tempestade. Estes flocos vermelhos medem 100.000 quilômetros de diâmetro e separam o grande ponto vermelho em diversos pontos. Segundo o investigador Philip Marcus, da Universidade da Califórnia, as imagens dos astrônomos profissionais e amadores não contam toda a história. De acordo com ele, as nuvens visíveis escondem o verdadeiro tamanho e natureza do vórtice da tempestade. Com a utilização de modelos gerados por computador, os investigadores descobriram que a descamação captada por Juno era, de fato, os efeitos de um evento raro. Assim, foi possível perceber que se tratava de ciclones que são comuns na atmosfera de Júpiter. Contudo, estes tinham colidido com pedaços de nuvens que ainda não tinham sido puxados para a tempestade quando passavam. O impacto estilhaçou as nuvens, que parecem vermelhas porque estão acima da tempestade. Como resultado, estas nuvens estão expostas a mais radiação ultravioleta do Sol. Isto dá a impressão de que partes do grande ponto vermelho estão se desfazendo, mas isso não é o pensamento mais correto. Além dessa, uma das principais missões de Juno é descobrir se o gigante gasoso tem um núcleo sólido, o que tem grandes implicações para o nosso entendimento sobre a vizinhança. Por ter sido o primeiro planeta criado no Sistema Solar, essa informação pode ajudar a determinar como os sistemas espaciais são formados. Até que essas informações nos cheguem, Júpiter continua sendo um enorme mistério.